Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria orar mais uma vez, rapidinho, vai ser rapidinho. Vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. O Senhor tem sido maravilhoso no nosso meio. E agora, nesse momento, nós queremos entregar o que vamos fazer aqui, ó Pai. A Tua palavra que será aberta, Deus. E que possamos aprender de Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Quando eu era criança, lá na escola tinha uma árvore que tinha umas folhinhas, umas florzinhas assim, bem roxa. E naquela árvore tinha um mandruvá. Sabe o que é mandruvá? Alguém sabe o que é mandruvá? Não sabe o que é mandruvá? Acho que é só em São Paulo que tem mandruvá. É aquele bicho cabeludo. Como é que chama aquela... Ruga? Tinha aquele negócio lá, aquela lagartinha. Só que era uma lagartinha inofensiva, ela era amarelinha e preta. E era muito legal, e eu tava no prézinho, sabe, na pré-escola. E eu descobri que dava pra capturar aquele bicho e levar pra casa. Aí peguei no galho, né, pra não pegar nele, enfiei dentro do vidro, botei ali uma sacola em cima com elástico, furei pra entrar ar, e todo dia, fielmente, eu ia lá na árvore, quebrava um galho e levava pra casa pra ruga, pra ela comer, né, pra ela poder se alimentar, né. E depois de alguns meses, tendo esse ciclo, o que aconteceu com ela? Ela se pendurou assim de ponta cabeça, e a gente ficava acompanhando passo a passo tudo que ela ia fazer, né, se criando, aí virou aquele casulo, e depois de um tempo o casulo se rompeu e saiu aquela borboleta toda enrugada, por isso que chama ruga, né? Não? A lagarta. Muito bem. Aí a lagarta saiu, abriu as asas e saiu voando, a gente ficava olhando assim, vai embora, né? E falaram pra mim quando eu era criança assim, Fabrício, a lagarta sempre volta pra onde ela nasceu. Aí toda vez que eu vi uma borboleta voando, eu ficava pensando assim, nossa, será que é a minha borboleta, né? Quando a gente era criança, as pequenas coisas parece que tinham um significado muito legal pra gente, né? E depois a gente vai crescendo, a gente não sabe que tem que trabalhar, né? Aí começam os problemas da vida, né? Quando a gente é criança, tudo é alegria, tudo é felicidade, é muito legal. E depois, quando a gente vira adulto, a gente se depara com as questões difíceis do cotidiano. E no nosso tempo, tem uma característica muito forte, que é essa doença que tem surgido. Depois eu volto na lagarta, tá, gente? Essa doença. Depressão. Já ouviu falar? Tá pegando muito hoje em dia. Dizem que é a doença do século. Uma das doenças que são terríveis porque ela inutiliza a pessoa, paralisa e congela as ações. Está muito em alta a depressão nos nossos dias. Algumas características dessa doença. Sentimentos de tristeza excessivo, irritabilidade, frustrações, sempre frustrado com as coisas da vida. Focar nas pequenas coisas e ficar ali relutando em cima daqueles pequenos problemas. Inabilidade de se divertir, não consegue mais ver graça em nada, não consegue estar com pessoas. Perda de interesse em atividades diárias, coisas do cotidiano, começa a não se interessar mais. São características da depressão. Insônia, as noites... Insônia é terrível, né? Eu já tive insônia, nossa, acordar de noite e não conseguir dormir mais. Terrível. Sofrimento muito grande. Sono excessivo, acontece muito também, às vezes dá mais sono, e a pessoa só quer saber de dormir cada vez mais. Comer demais, esse é comigo. Quando eu tô assim, pode falar, Adelar, os próprios defeitos? Não pode falar os próprios defeitos. Ai, desculpa, gente, acabei falando. Esse é comigo. Quando eu tô muito assim pra baixo, eu me atraco a comer. Desculpe o meu mau exemplo, gente. Desculpe, meu mau. Talvez você fique nesse aqui então, a perda do apetite. Talvez não quer comer, fica mal, fica para baixo. Inquietação, aquela pessoa que fica sempre batendo a perna, inquieta, não se acalma. É um sintoma também da depressão. Explosões de raiva, distração com facilidade, diminuição da concentração, não consegue se concentrar. Fadiga, tantas coisas, né? Característico dessa doença, gente. O que mais? Perda de energia, a pessoa fica fraca, fica debilitada, fica para baixo.
sentimento de inutilidade, não servo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, sentimento de culpa, fixação em fracassos passados. Como nos pega isso, né? Problemas para pensar, dificuldades para pensar, choro sem motivo e, finalmente, o último, pensamentos suicidas. Por mais extensa que seja essa lista, muitas vezes nós vivemos essas características. E talvez sejam sintomas de um quadro depressivo que realmente tem se aplacado sobre a sua vida. E sabe que depressão, ela é uma doença. E uma doença que tem cura. Existe tratamento para ela, sabe? Tem gente que às vezes se arrasta por anos e anos e anos nesse quadro depressivo. Tá? E eu te aconselho, se você se identifica em demasia com esses sintomas, procure ajuda imediata. Né? Terapia é fundamental para diagnosticar esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença. E quando nós olhamos para essas características, qualquer um de nós temos uma reação natural. A gente quer se afastar delas. Não é verdade? A gente não quer nenhuma dessas características na nossa vida. Quem que quer chorar sem necessidade? A gente não quer. Quem quer se sentir com um sentimento de inutilidade? Nós não queremos isso. Nós queremos exatamente o contrário dessas características. Porque dentro de cada um de nós, dentro de todos nós, existe uma busca pela tal da felicidade. Isso é inerte à nossa natureza. Na hora que nós nascemos, nós buscamos incessantemente tudo que é contrário àquelas características. E esse quadro específico patológico acarreta todas essas características da nossa vida. Mas é inerte a nós, seres humanos, o buscar a felicidade. Eu estava falando quando eu era criança, mas depois a gente cresce, a gente vira adulto, e eu ainda não estou tão adulto assim, estou mais ou menos. Tem gente que é adulta há mais tempo que eu. E quando a gente vai ficando adulto, a gente vai se deparando com outras questões da vida, e às vezes é difícil. É difícil porque as frustrações, elas sempre se acometem a nós. E a gente busca a nossa felicidade, preencher o nosso vazio interior de diversas maneiras. Às vezes através do estudo, às vezes através da profissão. E a gente vai nessa caminhada, na busca de tentar ser feliz. E da outra vez que eu estive aqui em Bento, eu dei início a um estudo, uma palestrinha, sobre as bem-aventuranças. Ali no livro de Mateus, capítulo 5. Não sei quem estava aqui da outra vez que eu falei. Tem algumas pessoas. E vocês lembram o que significa bem-aventurado? Feliz de verdade. Feliz de verdade. E olha só, Jesus no começo do ministério dele, quando ele começou a trabalhar na vida daqueles discípulos dele, ele demonstrou uma preocupação profunda pela nossa felicidade. Pela nossa felicidade. Cristo quer que nós sejamos felizes de verdade. Quer que nós sejamos completos. E da outra vez que eu estava compartilhando aqui, a gente viu que felicidade de verdade somente em Cristo. Somente nele. Porque somente Ele é capaz de preencher o vazio da nossa alma. O vazio mais profundo que tem dentro de nós. Pode esquecer tentar colocar outras coisas no lugar. Nada vai preencher. Casamento não preenche vazio de ninguém. Filhos não preenche vazio. Trabalho não preenche. Aquisições de coisas não preenche vazio. Somente Deus é capaz de preencher esse vazio. E nos trazer a felicidade de verdade, pessoal. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá. Mateus capítulo 5, versículo 7. Todo mundo achou? Mateus fica no Novo Testamento. É o primeiro livro depois do Velho Testamento. Todo mundo achou? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Para a gente chegar até o versículo 9, nós vamos ler. Diz o seguinte. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E esse sermão ele continua depois, Cristo dando a forma de conduta que as pessoas têm, as pessoas são felizes de verdade, as pessoas que caminham com eles. E eu vou dar sequência, porque da outra vez nós paramos em qual? Vocês lembram? Não lembram, né? Qual? Alguém lembra? Paramos nos humildes. E hoje a gente vai falar no versículo 6. Bem-aventurados o que tem fome e sede de... Pode falar, gente. Não fiquem me olhando com a cara assim de espanto. Fome e sede de justiça. Olha essa criancinha comendo essa melancia. Legal, né? Alguém está obrigando ela a comer essa melancia? Por que ela está comendo? Hã? Tá comilona, tá ansiosa. Alguém gosta de melancia aqui? Ó, pouca gente gosta de melancia, né? Melancia é uma delícia, gente. Ah, pô. É uma delícia a melancia. Aquela criança tá comendo a melancia porque tá gostoso. Porque tá demais aquilo. É mais do que ela tem capacidade de comer, não é? Não vai conseguir comer toda aquela melancia. Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Olha que versículo interessante, gente. Você sabia que a fome e a sede são instintos dos mais primários que nós temos? A criança, quando nasce, ela sai ali do ventre da mãe, ó, falei até bonito. Ela sai, rebenta para a vida. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Chora, né? Dá um tapa nela. Já entra na vida tomando um tapa. Aí chora, né? Aí depois o médico ali pega ela e mostra o rosto da mãe para ela. Ela reconhece a mãe. Ô, tudo bem e tal, você que é minha mãe. E depois ela vai direto pro banho? Pois é, toma um banho ali. Acho que eles tiram ali, passam um pano nela para dar uma... Mas ela vai direto mamar. Que é um dos primeiros instintos do bebê, é desenvolver, já botar a comida para dentro. O instinto da fome, saciando a fome. E quando nós nos deparamos com esse versículo, dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça que é essa? Será que é fazer justiça com as próprias mãos? Quando alguém pisa na bola com a gente e fala assim, não, essa pessoa vai ver o que é bom para tosse. Eu vou executar a justiça em cima dela. Deus tem 3 características básicas, gente. Que é o seguinte, a santidade, a justiça e o amor. A justiça de Deus é uma das características base dele. E por causa dessa justiça de Deus, em união com essas outras 2 características, a santidade e o amor, é que nós, por causa do cumprimento dessa justiça, é que a nossa relação com Ele foi quebrada a partir do nosso pecado. Porque Deus é puro, Ele é santo, 100% sem erro, sem mácula, sem pecado. E quando o homem pecou em Adão, ali no Jardim do Éden, comendo aquela fruta, e quando nós pecamos também na nossa vida, a justiça de Deus é executada contra nós. Não no sentido de que Ele nos penaliza pelo mal que nós fazemos, mas nós mesmos optamos pela maldade. E essa justiça demonstra a separação entre nós e Deus. Isso seria muito terrível se não tivesse a terceira característica, que é o amor. É o amor pleno e total de Deus, manifesto através de Jesus. E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele pagou o preço. Ele fez a união entre nós e Deus, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Vamos ler juntos Romanos 5:1? Olha que legal. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Desfrutamos paz com Deus. Mediante a fé, isso intermédio através de Jesus Cristo. Justificado não significa que você seja justo ou que eu seja justo. Que a gente, cá entre nós, fazemos cada burrada, né?
Nós ainda estamos acorrentados nessa nossa natureza pecaminosa. Mas o termo justificado significa que nós fomos feitos justos, já declarados justos diante de Deus, através daquilo que Cristo fez. E por causa do que Cristo fez, nós desfrutamos paz com Deus. Paz com Deus. E essa é a nossa justiça. E essa mesma justiça que a gente desfruta em Deus, através de Cristo, é que está descrito nesse versículo. Fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. E eu vou falar uma coisa para vocês. Mataram o carpinteiro. Não é verdade? Ó Jesus ali. Eu achei uma foto de Jesus na internet. Sabia que Jesus tinha um bigodinho? Mataram o carpinteiro. Qual foi o pecado que Jesus fez? Para merecer morrer daquela forma? Nenhum. Fiquei pensando, quando estava preparando esse estudo, falei assim, Jesus não pecou, mas ele fez várias coisas estranhas, né? Uma coisa mais estranha, falei assim, qual foi a coisa mais estranha que ele fez então, né? Talvez que justificasse a morte dele, né? Para mim a coisa mais estranha, desculpa a heresia, mas foi aquele negócio de cuspir, fazer um lodo e passar no olho do cara, do cego. Pensa bem, meu. O cara chega ali, Jesus, eu quero voltar a ver, nunca tinha enxergado, era cego de nascença. Aí Jesus dá aquela escarrada no chão, cara. Pensa bem na cena, cara. Jesus está ali. Aí começa a dar aquela... Porque a Bíblia fala que ele fez lodo no chão. Você já viu o lodo como é que é? Alguém já viu o lodo? Lodo é um negocinho meio verde, cara. E ele cuspiu no chão, fez aquele barro. Aí os discípulos abriram assim e falaram, o que vai fazer com isso, meu Deus? Aí pegou aquilo e passou no olho do cego. Aí falou, vai se lavar, meu filho, tá curado. E ele foi... Que coisa estranha que ele fez. Mas justificava matar ele por causa disso? Não justificava, porque aquilo também foi a maneira que ele utilizou para curar aquele cego. Cristo, durante toda a vida dele, gente, não fez absolutamente nada de errado. Como nós, ele não era pecador como nós. Ele era ser humano como nós. Mas não tinha o pecado que nós temos. E o fato dele ter caminhado toda a vida dele e ter sido morto, diante de nós a gente pode pensar assim, puxa vida, mataram o carpinteiro, mataram Jesus. Que injustiça, né? Você pensa assim, Fabrício, que injustiça fizeram com Jesus, né? E realmente, do ponto de vista humano, foi uma grande injustiça. Mas no dia em que ele morreu, gente, o dia em que Cristo disse aquela frase fatídica, que para mim é uma das frases mais lindas da Bíblia, ele falou assim, está consumado. Na hora em que ele falou aquilo, a Bíblia fala que o véu que tinha no templo se rasgou de cima embaixo. O dia ficou escuro, estava sol e ficou escuro. Houve um terremoto e no livro de Lucas fala que alguns mortos reviveram naquele momento. Porque naquele momento em que Cristo falou, está consumado, foi o momento da nossa justificação. Foi o momento mais justo da história da humanidade, em que eu e você tivemos acesso direto a Deus, que antes não havia. Uma grande injustiça foi feita com Cristo, mas para nós, os que viriam a crer nele, é a nossa justiça, é a nossa justificação de Deus. Porque agora quando Deus olha para nós, ele não vê mais eu, Fabrício, pecador. Ele vê eu, Fabrício, pecador, coberto pelo sangue de Cristo. E uma nova pessoa, uma nova criatura. Alguém com quem ele tem prazer em estar junto. E o versículo diz, bem-aventurados os que têm fome e sede dessa justiça. Para a gente pensar um pouco, eu queria pedir para você conversar com a pessoa que está aí do seu lado. Como está a sua fome e sede dessa justiça de Deus? Como é que está hoje o seu coração? Como é que você está sentindo essa fome de Deus? Conversa aí um pouquinho, conversa com a pessoa que está do seu lado. Está muito silêncio aqui, vamos fazer um barulho. Como é que você está se sentindo hoje com respeito a isso? Como você tem vivido essa fome, essa sede de Deus? Será que a fome que despertou em nós um dia, no dia em que conhecemos a Cristo, não está acabando? Será que a gente não está sofrendo um pouco de inanição? Como que está a nossa fome desse Deus? Será que nós temos buscado com a mesma intensidade de quando nós conhecemos Ele pela primeira vez? Lembra de como era? O dia que te falaram de Cristo? Fome de conhecer mais. Fala assim, meu Deus do céu, um novo
É um novo universo que se abre diante de mim de possibilidades. Eu quero conhecer mais. Me fala mais sobre esse tal de Jesus. Não era assim? A nossa fome, a nossa necessidade, a fome ali de praticamente comer as Escrituras. A gente saía lendo a Bíblia. Para alguns a Bíblia hoje é um livro desconhecido, sabe? Porque a gente às vezes nem lê mais. Mas no dia que a gente descobriu aqui a palavra de Deus, a gente devorava esses versículos. Marcava a Bíblia, anotava as orações. Era fome e sede de Deus. E às vezes eu paro para pensar na minha vida cristã. Eu penso assim, como você está, Fabrício? Como é que está a sua fome de Deus? Essa fome dessa justiça de Deus sobre a sua vida. A fome de se deleitar nos seus ensinamentos, saber o que Deus fala sobre determinado tema. E o melhor de tudo, não vou falar o pior, o melhor de tudo, obedecer o que Deus determina sobre determinado tema. Isso é fome dessa justiça de Deus. Isso é o melhor de tudo. Porque se você e eu queremos ser bem-aventurados, felizes de verdade, essa fome da justiça tem que estar presente na nossa vida. Tem que estar presente, gente. A fome de saber qual é a vontade dele para a sua vida. Talvez você tenha uma dúvida muito grande. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Às vezes a gente pergunta para todo mundo, né? Menos para Deus. Porque com o passar do tempo pode ser que eu e você a gente vai perdendo essa fome. E quando a gente só se alimenta de Deus no domingo à noite, quando nós chegamos aqui, a gente vai ficando fraquinho espiritualmente, sabe? É que nem comer, é que nem se alimentar. Necessita todos os dias contato. Porque talvez, eu estava conversando essa semana com o meu discipulador e ele falava assim, Fabrício, às vezes tem gente que vem na aliança e ela ouve a mensagem, aí no outro domingo ela não pode vir porque deu um imprevisto e no outro teve um evento e ela volta só no outro mês. E durante esse período ela não teve nenhum contato com a Bíblia, com Deus, não orou. E as pessoas, quando acontece isso na nossa vida, a gente vai morrer de fome. Entende? É necessário uma fome e sede de justiça. E a gente tem fome por tanta coisa. Né? A gente tem fome por tanta coisa. Né? Fome pelo trabalho. Isso aí é uma delícia até. Em comparação, às vezes quando eu penso assim, a nossa fome por Deus, e eu paro para comparar a fome que nós temos pelo trabalho, nossa, às vezes é muito maior. E tem uma empresa que eles trabalham, eu não sei se aqui alguém é dessa empresa, que trabalha o marketing multinível. Tem vários tipos, né? Não quero me relatar nenhuma especificamente. Mas quando você conversa com a pessoa que trabalha nesse tipo de empresa, você vê que essa pessoa ela tem uma fome pela empresa. Já parou? Alguém conhece alguém que trabalha com esse tipo de marketing multinível? Pode falar o nome da empresa? Não, pode falar. Mas você vê assim que a pessoa tem uma vida e aquilo é a coisa mais importante da vida dela e você tem que entrar naquilo também porque aquilo mudou a vida dela. E eu tenho uma teoria de que qualquer um de nós, em qualquer empresa, se você tiver essa mesma paixão pela sua empresa, meu amigo, sua empresa vai deslanchar. Independente da área. Porque nós temos fome por cada coisa. E às vezes coisas que são tão passageiras e tão sem valor. E muitas vezes o trabalho, ele acaba se transformando num ídolo na nossa vida, ocupando o lugar de Deus. Fome pelo próximo episódio daquele seriado que você está acompanhando. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Eu não vou aguentar até semana que vem. Eu vou postar no Facebook pro pessoal, pra todo mundo comentar. É uma fome, não é? E eles cortam assim um episódio no auge para você ter mais fome. Você fica uma semana pensando naquilo que vai acontecer. Uma fome. Eu perdi longos anos da minha vida acompanhando aquela série Lost. Acompanharam? Gente do céu. Que desespero foi aquela primeira temporada. Você ficava desesperado. E os anos foram passando. E a gente continuava com fome. Para querer chegar no final. Chegou no final. Não entendeu. Ficou meio... Umas pessoas falaram que foi muito legal. Outras quiseram cortar os pulsos. A gente deposita a nossa fome em cada coisa. Fala sério. Fala sério. Né? Perdemos horas e horas e horas e horas. Né? E o seriado hoje em dia tá na moda. É o seguinte. É baixar da internet. Você não precisa assistir na TV. Aí você assiste um.
que você faz enquanto você está assistindo esse um? Você está baixando o próximo. Aí, enquanto você assiste o próximo, você está baixando o próximo. Por quê? Você está com fome daquilo. Você está se alimentando daquilo. E, gente, tem um ditado que diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. E aquilo que a gente está colocando para dentro de nós é o que vai sair pela boca. É isso que nós somos. É aquilo que a gente está se alimentando. Fome. Fome pelo próximo capítulo da novela, então. Né? Já se não tem seriado. Eu não tenho problema com seriado. Talvez seja a novela. Se espremer a novela da Globo, só tem... Gente do céu. E às vezes a gente fica ali, se alimentando daquilo, dia após dia, né? Bate o cartão que nem na firma. Tiver em outro lugar, tem que correr para casa para assistir a novela. Porque a gente está com fome daquilo. Aquilo tem sido o nosso alimento. Fome para comprar o mais novo Peugeot 208. Talvez a sua fome seja para comprar o carro, para comprar as coisas. Uma fome para saciar o nosso desejo consumista. E nós, gente, somos buracos sem fundo, a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Enquanto nós nos focarmos nessas coisas para saciar a nossa fome, a gente nunca vai ser feliz de verdade. As coisas devem servir a gente, não a gente servir as coisas. Fome para passar de fase naquele jogo. Talvez a grisada jovem, né? Candy Crush. Talvez a gente está jogando aquele joguinho ali e ele está aprisionando a gente. E eu quero. Horas e horas a fio. E a fome pelo Facebook. Essa tem pegado todas as gerações. Fome pelo Facebook, de ficar rodando a rodinha do mouse. É uma fome infinita para tentar chegar no fundo daquele poço. Aí você vai indo. E não chega nunca. E a gente vai olhando, e vai olhando. Aí quando você chega lá embaixo, você volta lá para cima para ver se alguém colocou uma coisa nova lá em cima. Né? E as horas vão passando, a gente vai se alimentando. E enquanto nós nos prendemos a isso, perdemos a oportunidade de tantas coisas com o nosso Deus. Como que está a nossa fome de Deus? Será que nós perdemos alguma coisa pelo caminho, gente? Como é que está o seu primeiro amor? Teve até aquele filme, né, com Macaulay Culkin, Primeiro Amor. Como é que está o seu primeiro amor por Deus? Lembra de como era legal, gente? Lembra das possibilidades que havia diante de nós? Poder conversar com Ele, poder escutar Ele falar diretamente no nosso coração, poder nos aquietar diante dEle. Talvez aquela hora que a gente investe diante do computador. Eu não estou querendo aqui dizer que computador é do diabo. Não é do diabo. Não é essa a questão. Mas assim, tem sido uma grande ferramenta para afastar famílias, para nos afastar de Deus também, porque a gente tem se alimentado daquilo. E todos nós aqui temos 24 horas por dia. A maioria de nós gasta 8 horas dormindo e 8 horas trabalhando. E as outras 8 horas, o que a gente faz? A grande maioria de nós. E como é difícil ter equilíbrio, né? Porque ninguém decide hoje, vou chegar em casa, vou ficar 12 horas na frente do computador. A gente vai indo gradativamente, né? Cada vez mais. Por causa da nossa fome. Porque a gente tem cada vez mais fome de preencher o nosso vazio. E quer ser feliz de verdade. Busque a justiça de Deus. Tenha coragem de deletar o joguinho do seu celular se aquilo está te aprisionando. Mesmo que você esteja na fase muito avançada. Tenha coragem de dizer assim, não, essa novela não vai me dominar. Tenha coragem de fazer isso, porque estamos falando da nossa saúde espiritual. Da nossa saúde espiritual. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Você quer ser feliz de verdade? Só através da palavra de Deus. Só através daquilo que Ele tem para ti. Porque estar feliz, às vezes você está feliz hoje e amanhã você está mal. Você está melhor um pouquinho. É diferente de você ser feliz. E só é feliz aquele que nasceu de novo, gente. Aquele que nasceu de novo. E aí, vamos um pouquinho mais? Agora é 8h13 e eu falei 35 minutos. Vamos mais? Tudo bem? Então tá bom. Próximo versículo ali. Alguém lê bem forte aí pra gente, então. Agora o 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
É uma palavra difícil, não só de ler, mas principalmente de viver. É ou não é? Misericórdia. O que significa ser misericordioso? Alguém chuta? Alguém arrisca? Não dar para os outros? Dar para os outros ou não dar? Não dar. Olha, não retribuir à altura. Olha, interessante esse pensamento. Misericordiosa, gente. Misericórdia é ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário com a pessoa. Muitas vezes nós passamos desapercebidos pelas pessoas e passamos muitas vezes como uma avalanche em cima das pessoas e nem percebemos elas, né? Outro dia eu fui na gráfica, tinha lá o cafezinho no canto, eu gosto muito de café, e servi o café, estava tomando, e tinha uma senhora varrendo uns 2 metros meu assim, daí eu perguntei para ela assim, foi a senhora que fez esse café? Ela tomou um susto, acho que provavelmente nunca alguém tinha falado, né? Ela falou, foi, por quê, né? Tá ruim, né? Eu falei, não, esse café tá uma delícia, né? Muito obrigado e tal, né? E ela ficou assim, meio boquiaberta com isso. Porque muitas vezes tem as pessoas paisagem. Já viu aquelas pessoas paisagem? Aquelas pessoas que a gente olha, mas a gente nem vê. Porque nós não temos a sintonia de sentir, muitas vezes, o sofrimento e sentir o sentimento alheio. Estamos muito focados em nós mesmos. E o que Cristo fala nesse versículo é que bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que eu vou falar algo para vocês que talvez você saiba, talvez não, mas todos nós, gente, estamos no mesmo barco. E todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Todos nós. Não adianta a gente pensar que um é melhor que o outro. Não adianta a gente pensar que quem toca aqui a música é mais espiritual. Não adianta a gente pensar isso, porque cada um de nós, gente, necessita da misericórdia de Deus. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Cada um de nós tem as suas fraquezas. E temos que estar conectados uns com os outros para ser misericordiosos. Porque da mesma medida que nós somos misericordiosos, Deus derrama da graça dele sobre nós também. Com essa mesma medida. E às vezes isso acontece na nossa casa, né? Parece lá em casa, eu e minha irmã. Às vezes dá uns ranca-toco e a gente perde a percepção de que as nossas palavras estão machucando o outro. Às vezes a nossa indiferença está machucando e a gente não consegue ser misericordioso para com aquele que está mais próximo de nós. E a gente acaba perdendo a misericórdia também por causa disso. Porque os relacionamentos são sempre uma via de 2 mãos, né? Via de 2 mãos, né? Às vezes tá assim, né? Briga dentro de casa, toda aquela coisa, confusão danada, né? E xingando um ao outro. É só lá em casa também, né? Acontece isso. Só um exemplo hoje eu tô dando. Às vezes tá aquele... Aí toca o telefone, assim, alô? Oi? Tudo bem? Parece que muda a voz, né? Às vezes a gente trata os outros de fora de uma maneira melhor do que aqueles que estão do nosso lado convivendo conosco. Porque está faltando doses de misericórdia na nossa vida. Entender o outro. Falar assim, isso machuca a pessoa. Se machuca, eu não vou fazer. E tendo isso como prática na nossa vida, a gente vai desenvolver a felicidade que vem do reino de Deus sobre nós. Misericórdia. Então, primeiro, chega de ignorar o sofrimento dos outros. Porque afinal de contas, todos nós sofremos. Em escalas diferentes, mas no final das contas, todos iguais. E fazer algo para ajudar os outros liberta a nós mesmos. Mas muitas vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas, nos nossos dilemas, sabe? Como se a gente tivesse... sabe aquele cachorro quando está roendo um osso? O cachorro ele rói o osso na expectativa de obter dele carne. Para saciar aquela fome dele. E às vezes nós com os nossos problemas são assim, que nem o cachorro, assim, remoendo aquele osso. A gente larga ali de ladinho um pouco, dá uma volta, assim. Lá em casa a gente comprou uma cachorrinha nova e ela só faz bagunça. Daí ela volta no osso de novo e fica roendo assim. Às vezes somos nós assim com os nossos problemas. E quando a gente fala de misericórdia, gente, à medida com que nós deixamos o nosso osso de lado, nosso problema, e podemos olhar para o problema das pessoas, para o sofrimento das pessoas e ir ao encontro
desse sofrimento e ajudar essa pessoa, agir de misericórdia para com ela, o nosso problema ele tende a diminuir. Tende que a gente tira o foco de nós mesmos. E nós somos abençoados por causa disso. Misericórdia também é uma dose que Cristo deixou para nós, uma dica de como a gente pode ser feliz de verdade. Não simplesmente estar feliz, mas ser feliz do começo ao fim. Desde o dia que você acorda de manhã até a hora que você vai deitar de noite. Até a hora que você vai deitar de noite. 3. Próximo versículo diz. Alguém lê lá bem forte. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha só. Que legal. Eu coloquei essa foto dessa criança. Porque um coração puro é o que não planeja a maldade. E quando a gente é criança, tudo é azul. Eu lembro de quando eu era criança, gente, nossa, era divertido demais. E a criança, ela se joga nos braços de Deus de uma maneira muito intensa. Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 4 anos de idade. 4 aninhos de idade. E sabe por que eu aceitei com 4 anos de idade? Quem trabalha aqui com criança sabe. Para pensar. A tia, naquela época, chegou para mim e falou assim, Fabrício, seguinte, quer aceitar Jesus? Aí Jesus? Como assim, Jesus? E ela me explicou que Jesus era o perdão para os meus pecados. Era a salvação. E explicou que quando eu morresse, eu ia para o céu. E lá no céu tinha uma rua de ouro. E o ouro era transparente como cristal. E ela me ofereceu isso. E eu não tinha dinheiro no bolso. Ofereceu isso. Eu não tinha nada. Eu era só uma criança. E eu falei, sabe o que eu falei para ela? Eu quero. Você acha que a criança não vai querer uma coisa dessa? Se oferecer para uma criança salvação, perdão para os pecados, vida eterna, ao lado de Cristo, você acha que ela vai falar não? Claro que não, ela vai falar sim. É óbvio. Porque ela se lança nos braços do Pai sem medo. Sem medo. Mas sabe, quando os anos vão passando, a gente vai petrificando a criança dentro de nós. E por incrível que pareça, gente, tem muita gente que fala não para isso. Ontem no grupo Célula, um rapaz estava falando que, dando testemunho dele, ele falou que quando deram um abismo ligado para ele, ele pensou e falou não. Tava todo mundo assim preparado para ele falar assim, ele, não quero. Se fosse uma criança, pulava dos braços. Porque a criança se entrega, gente. E Cristo falou que nós devemos ser como as crianças. Coração puro é o que se entrega nos braços do Pai. Como está o seu coração? Ele está petrificado ao longo dos anos? Ou ele continua fresquinho como o coração de uma criança? Para e pensa aí. Eu estava conversando com o meu discipulador essa semana, vou citar novamente ele. É o Valcir, ele. Acho que todo mundo aqui conhece, né? A maioria, alguns, né? E a gente estava falando sobre o primeiro amor, aquilo que a gente estava conversando antes. Sobre a paixão que se sente por Cristo, né? E eu estava falando para ele assim, nossa, Valcir, no nosso grupo Célula tem várias pessoas novas convertidas. E essas pessoas estão desejosas. Se lançaram nisso, estão como crianças descobrindo o mundo, né? E ele falou assim, Fabrício, de compartilhar uma coisa com você. Faz 40 anos e eu continuo apaixonado. Nossa, aquilo foi para mim assim um desafio muito grande, sabe? Quando ele falou aquilo, né? Eu falei assim, nossa, ele é um senhor de idade, 40 anos, muito mais do que a minha vida, e que ele tem de experiência com Deus, e ele continua apaixonado por esse Deus, porque no coração dele, ele ainda é essa criança, que recebeu um presente que ela não é capaz de pagar. Porque se você é capaz de pagar por um presente que lhe é ofertado, esse presente não é um presente, é um salário. Não é verdade? Se eu vou te dar um presente e falar assim, ó, esse presente aqui custa R$100, brother. Pode passar o dinheiro. Na verdade, ele está comprando. Ele não está recebendo um presente. Agora, se eu te dou um presente e falar assim, ó, esse presente aqui custa R$1 bilhão. Pode pegar. Aí você vai falar o quê? Mas não tem como pegar. Não, eu estou te dando de presente. Aí é um presente, né? Não tem preço o que Cristo fez por nós naquela cruz, o presente que é dado a nós. Sintonizemos hoje o nosso coração ao coração de uma criança que se lança aos braços do Pai. E lembra que eu falei no começo sobre a borboleta? Aquela borboleta, eu nem sei quanto tempo vive uma borboleta, alguém sabe? Deve ser, sei lá, alguns anos talvez. Não é? Alguns dias? 4 meses?
4 meses vivi uma borboleta, aquela borboleta que eu criei quando era criança, ela não existe mais. Mas quando eu fiquei pensando nessa questão da felicidade, que a nós é proposta através de Cristo, eu lembrei da borboleta. Sabe por quê? Felicidade, gente, não é algo que você consegue aprisionar. Não é algo que você corre atrás e alcança. Felicidade é esse presente de Deus na nossa vida. Que é como uma borboleta que posa na nossa cabeça. Ela vem voando assim, ela vem, posa na sua cabeça. E ela está ali, você não está nem sentindo. E ela faz parte de ti. Não é? Porque no mundo é assim, né? As pessoas estão correndo atrás da felicidade. Milhares de livros escritos. Como atingir a felicidade? E a felicidade tem nome. E o nome é Jesus Cristo, habitando no meu coração e habitando no seu também. Que nem uma borboletinha que pousa no seu ombro ou na sua cabeça. E que vai te acompanhar por toda a eternidade. Amém? Entendemos? Então vamos orar então, fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por esses versículos que são ricos e trazem verdades para a nossa vida, ó Pai, que dizem tão profundo dentro de nós, ó Pai. Num mundo de depressão, ó Pai. Num mundo onde as pessoas estão em busca da felicidade perdida, ó Pai. Muitas delas até adoecidas, ó Pai. Por causa da depressão, ó Deus. O Senhor vem com uma passagem como essa, que nos mostra como sermos felizes de verdade, ó Pai. E no que nós devemos depositar as nossas fichas, as nossas esperanças, Deus. E a resposta, ó Pai, para a felicidade tem nome, é Jesus Cristo, Pai. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor mostre na vida de cada um aqui, Deus, aquilo que tem que ser mudado, ó Pai, no coração de cada um de nós, Pai. E que possamos realmente desfrutar de uma vida abundante, ó Pai. Voltar a ter fome, ó Pai. Sede dessa justiça que vem do Senhor, ó Pai. Fome e sede da sua palavra, ó Pai. Não por coisas passageiras desse mundo, ó Deus. Me ajuda a isso, ó Pai. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque eu também tenho muitas dificuldades, ó Pai. E eu acredito que todos nós aqui, ó Deus, se formos sinceros, ó Pai, vamos nos ver no mesmo patamar, ó Pai, necessitados da Tua graça e do Teu toque, ó Pai. Tira das nossas costas, ó Pai, as bagagens que a gente vai colocando ao longo do tempo, ó Pai. E que a nossa fome seja por coisas legítimas, ó Deus. Fome de Ti, ó Pai. E destaca as pessoas que necessitam ouvir a Tua palavra, Deus. Nos ajuda e nos inspira, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém, Senhor.